Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar o workshop Como lidar com as preocupações da Clínica Neopsicologia. Pessoal, a Clínica Neopsicologia, na verdade, é uma clínica disruptiva, né? É uma clínica que tem chegado aqui na cidade de Natal com uma pegada diferente, uma lógica totalmente diferente, com profissionais altamente capacitados, treinados, foram todos treinados por uma perspectiva, por uma lógica, para de fato fazer a diferença na vida dos pacientes. Eu sou o Dr. Diego Gonçalves, eu sou professor de psicologia, eu fui coordenador de mestrado aqui na cidade de Natal e sou um dos idealizadores da Clínica Neopsicologia. E hoje vamos bater um papo com dois psicólogos, dois alunos, excelentes alunos, né, dos cursos de QRT, são dois psicólogos realmente altamente capazes, que vai falar um pouco sobre como lidar com as preocupações. Gustavo Moraes, bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Como é que você está? Tá tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com o pessoal. Nós é que agradecemos a sua presença. Marcelo Freire, como é que vai? Tudo bem, meu amigo? Bom dia, Diego. Bom dia a todos. Não poderia estar em melhor companhia, né? Ao lado de mais do que amigos, friends, né? E num ambiente onde me construí não somente como pessoa, mas principalmente como profissional de psicologia. Então, muito agradecido pelo convite. Pessoal, todos conseguem ouvir bem, todos conseguem ver e ouvir bem a gente? Me dá aí um feedback. Eu estou conseguindo. Pronto. Bom dia, gente. Bom dia. Então, vamos iniciar. Bom, a nossa palestra hoje é sobre como lidar com as preocupações. Meninos, eu serei o mediador, certo? E Marcelo e Gustavo é quem vão estar tocando a palestra. Diga, Helena, quer falar? Oi? Acho que não. Bom, como eu disse, eu sou o Dr. Diego Gonçalves, sou um dos idealizadores da Neopsicologia, junto com o Erle Gonçalves e com o grande Gonçalves, né? O nosso grande CEO. Aqui, Gustavo Moraes, psicólogo da NEO, vai estar falando, Marcelo Freire também, e eu, como eu disse, serei o mediador aqui do nosso workshop. Deixa eu só abrir aqui, só ajeitar aqui, tem muita gente entrando ainda. Tá? Pessoal, antes da gente começar, né, deixa eu falar um pouquinho da filosofia da neopsicologia. Eu sou professor já há bastante tempo, estou fazendo quase 20 anos de vida profissional como psicólogo e professor, e a gente sempre sentiu algumas dificuldades específicas em relação a como a psicologia funcionava. E aí a gente começou a pensar numa lógica de trabalho que era diferente, né? Não, pode deixar. A gente começou a pensar numa lógica de trabalho que era diferente, que a gente pudesse realmente estar agregando a vida das pessoas, ok? Uma terapia que ela fosse funcional, que ela realmente fosse bastante focada em resolução de problemas, e a gente criou turmas de psicólogos aqui na cidade para poder estar lidando com isso. Ok? Então, essa é a filosofia da neopsicologia, uma psicologia diferente, focada em resultado, focada na evolução do paciente e focada justamente em conseguir estar lidando com as questões psicológicas cotidianas que a gente tem no momento, preocupação, ansiedade, preocupação, depressão, exaustão, síndrome de burnout, são condições que cada vez mais estão surgindo, principalmente no pós-pandemia, não é? E hoje a gente vai estar podendo falar um pouquinho mais sobre ansiedade, preocupações e tudo mais, mas a gente pode estar falando sobre outras questões também. Se quiserem fazer perguntas, fique à vontade, pode colocar no chat, né? A gente vai abrir um espaço para vocês falarem também, se quiserem, para poder vocês fazerem perguntas, ok? E a gente vai permitir a participação de vocês, tá bom? Então, o nosso foco é promover o bem-estar emocional e foco na resolução de problemas. Meu amigo Gustavo, a gente está falando de preocupação por quê mesmo? É com que intuito que a gente está falando sobre isso? Eu acho que o grande intuito, Diego, de falarmos sobre preocupação é para que a gente possa adotar uma postura mais adequada, né, mais saudável, para poder lidar com ela. Porque preocupação todo mundo tem, todo mundo vai ter e não vai deixar de ter, né? Talvez uma coisa mais fácil de se fazer seja aprender a lidar melhor com ela. A gente não tem como viver sem, né? A gente não tem como viver sem preocupação. Marcelo, como é que você vê a preocupação hoje no cotidiano, no dia a dia?
Até no meu próprio vídeo de divulgação aqui do curso, eu coloquei algumas perguntinhas, né, que as pessoas geralmente te fazem quando você é preocupado. Se você se preocupa muito, se você se preocupa no trabalho. Mas interessante, ninguém pergunta como você lida com suas preocupações no caso, né? E eu acho que é uma pergunta super bacana da gente estar fazendo, né? E aí, como a gente lida com nossas preocupações? Lidamos bem? Lidamos mal? Não lidamos com nossas preocupações? Tem gente que foge. Quando ela está diante de uma situação que é causadora de preocupação, há uma tendência a fugir. Eu vejo muito isso acontecer em consultório, eu vejo muito no dia a dia. As pessoas, elas em vez de resolver, elas fogem. Não é verdade? O que é que acontece num momento como esse? Deixar vocês à vontade para poder falar. Pois é. É comum que tenha realmente esse processo de vamos logo fazer a ponte de uma resistência terapêutica, né? Quando se trabalha principalmente sintomas de ansiedade e principalmente sintomas ansiosos, né? Então, é comum que as pessoas, quando se deparem com o enfrentamento desses sintomas, não só os sintomas fisiológicos, mas também como os psicológicos da ansiedade, e quando a pessoa percebe que realmente tem que fazer uma mudança drástica, uma mudança de hábitos na sua vida, ela costuma entender que o terapeuta está retirando um pouquinho da liberdade dela e acaba que pode deixar a terapia. Mas, claro, que um bom terapeuta e um terapeuta treinado com os objetivos da resistência terapêutica, ele vai saber quebrar essa resistência e vai fazer com que o paciente, mesmo tendo que se privar de algumas coisas principalmente de alguns comportamentos que fazia antes, continuar na terapia e principalmente adote hábitos saudáveis. Sim. Quer falar, Gustavo? Não, concordo demais com o Marcelo. É exatamente isso. Pessoal, essa pergunta aqui é para vocês. Vocês se consideram pessoas preocupadas? Vão me respondendo aí. Quem acha que é preocupada? Né? Responde aí para a gente no chat, bota um eu aí. Preocupado, certo? Ansioso. Isso, preocupado, ansioso. Quem acha que é uma pessoa preocupada? Acho que o pessoal... Quero ver se o pessoal vai responder. Marcelo falou em resistência terapêutica, o processo de eu, né? E quando a pessoa é pouco preocupada, várias pessoas. A gente estava conversando bastante sobre isso, inclusive. Às vezes a pouca preocupação também é muito importante, porque imagine se a gente entra num processo em que a gente não liga para nada, não se preocupa com nada. Eu estou aqui do lado de dois pais, por exemplo. Imagine se você, doutor Diego, e você, Gustavo, não se preocupassem com seus filhos. Seria um grande problema, meu amigo. Então precisamos nos preocupar. Sim, a preocupação é uma coisa extremamente importante. A preocupação nasce no intuito de querer precaver um futuro que eu não queira que aconteça. Então ela é muito importante e muito necessária. Explica isso, Gustavo. Você está falando, a gente até eu vi que tinha um slide sobre isso. Mas pode falar, fica à vontade para poder falar. Primeiro, o que é preocupação? Porque a gente fala de maneira muito intuitiva sobre preocupação, às vezes a gente nem sabe direito o que é. Né? Como é que vocês veem? Então, a pergunta para os dois, qualquer um pode responder, mas o que é preocupação? A preocupação, pela própria etimologia da palavra, é uma pré-ocupação. É uma ocupação prévia diante de uma coisa que eu tema que aconteça, que eu não queira que aconteça, que eu tenha receio de um futuro que venha a ser ruim, amedrontador e tal. Então, a preocupação ela nasce nesse intuito de precaver que um futuro que eu não quero que aconteça venha a acontecer. Então, se eu, por exemplo, estou desempregado, eu estou preocupado com isso, né? Eu estou precavendo de um futuro que venha a faltar dinheiro para comprar comida, pagar conta de luz, conta de gás, enfim. Então, a preocupação é extremamente necessária nesse sentido. Então, sempre é um processo antecipatório, pelo que você está dizendo. Exato. Eu fico supondo um futuro ruim. Exato. É isso? Exato. Certo. Esse futuro geralmente acontece, geralmente não acontece? Como é que funciona? É bem interessante essa pergunta, porque foi feita uma pesquisa, eu esqueci agora o ano, mas foi constatado que 90% das preocupações elas não são acometidas, né? Realizadas. 90% do que você pensa como preocupação não acontece. Apenas 10% das coisas que eu temo que venha a acontecer, acontecem. Olha só, pessoal, que coisa interessante. Ou seja, a pessoa preocupada, ela sofre
à toa? Antecipadamente, exato. Antecipadamente. Eu posso dizer que é uma preocupação sem utilidade, às vezes? Diego, assim, eu vejo que por muitas vezes sim. Eu acho que é importante que a gente esteja atento às possíveis variáveis do futuro, mas que a gente não seja podado por isso. É importante ficar atento e temeroso, mas conseguindo fazer com que sua vida flua de forma saudável, né? Entendi. Ou seja, do jeito que você fala, se eu estou muito preocupado, às vezes a vida ela não flui, eu estagno. Exato. É a famosa zona de conforto. Eu Exato. fico aqui na minha zoninha de conforto, não me arrisco em algumas situações, isso acaba me prejudicando. Perfeito, é exatamente isso. Porque a preocupação ela precisa ser algo, como é que eu posso dizer, algo que me agregue, né? Algo que eu tenha medo, que eu tenha receio, mas que eu faça algo para que aquilo se solucione. Sim. Trace planos, objetivos, metas, mas quando ela me poda, ela me freia, ela me subordina, aquilo já está me tirando qualidade de vida. Maravilha, meu amigo. Marcelo, alguma coisa que gostaria de acrescentar? Uma coisa que eu acho super interessante, que eu observo muito que as pessoas vêm trazendo para o ambiente da psicoterapia hoje em dia, é que elas utilizam uma frase, e eu acho interessante porque não foi só uma pessoa específica que me falou isso. Algumas pessoas já me falaram isso, que é o seguinte: ah, doutor, mas é importante que a gente veja que a preocupação, ela me motiva, a preocupação me motiva. Então, assim, eu entendo, a preocupação eu não gosto, é ruim, me atrapalha um pouco, mas é importante para mim, porque se eu não me preocupar, eu não vou fazer nada. O que até um certo ponto está correto. É importante que a gente tenha um nível de preocupação. Claro que ele não pode ser muito alto, nem muito baixo. Mas imagine se você tem uma situação que você ficar toda hora, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, não vai acontecer. Acaba que a gente vai se condicionando a que realmente a coisa não dê certo. Eu atendo muita gente hoje em dia que que está estudando para prestar concurso público. E tem uma coisa muito comum entre esse público, que é justamente a hora da realização da prova. Que é diz, tenho muitas expectativas dos meus familiares, dos meus amigos, e eu sei que na hora da prova, quando eu vejo que vou errar uma questão, para mim, assim, eu já desabo. E o resto da prova não é tão boa. Então, a pessoa já vai prevendo que não vai dar certo, que não vai dar certo, que não vai dar certo. E quando chega na hora H, né, na hora da prova, na hora de realizar, a pessoa vê um deslize e já acha que realmente a coisa não vai dar certo. Inclusive, uma coisa que eu venho fazendo é pegar e colocar um horário para as pessoas pensarem nos problemas, para pensarem nas possibilidades, não só em uma possibilidade, nas possibilidades negativas, mas também nas possibilidades positivas também. E o que eu venho observando, que as pessoas vêm conseguindo ter sucesso nos concursos públicos através disso. Não colocar muita expectativa na hora de fazer a prova, na hora de realizar o exame, até mesmo nos exames físicos, né, o famoso TAF, né, que muita gente também, por causa dos sintomas de ansiedade, acaba ficando muito cansado e não conseguir realizar. Então, é sempre importante isso, a gente também manejar nossas expectativas, manejar nossas preocupações. Sim. Que, Diego, Pois rapidinho, não? é um pouco daquilo que a gente passa a infância toda escutando, né? Exatamente. A nossa mãe, nosso pai falando, tem hora para tudo, inclusive de se preocupar, né? É verdade. Que não seja nem antes de dormir e nem durante o trabalho ou alguma atividade que exija esforço mental, mas você tirar um tempo do seu dia para se preocupar, colocar quais são as suas preocupações e as cabíveis soluções, isso é um exercício maravilhoso. Muito Geralmente bacana. É aquele comentáriozinho, né, de quando a gente não está estudando para a prova, a gente está enrolando, a mãe disse, se eu fosse você, eu começava a me preocupar, viu? A prova está chegando. O Enem está aí. Exato. Vai ter que passar mais um ano no cursinho, eu começava a me preocupar. Então, é uma visão da preocupação como sendo algo funcional, como se aquilo ali, na verdade, fosse algo que fosse ajudar, né? Que de fato até um determinado momento parece que ajuda, mas, como se fala, tudo em desequilíbrio vai causar um prejuízo para você. Exato. Então, até alegria demais pode ser ruim, né? Isso. Então, uma condição hipomaníaca, por exemplo, que é uma condição de alegria em excesso, ela vai ser ruim também. Tudo demais é muito, né? Tudo demais é muito. Pessoal, olha só. Isso aqui foi um dado que os meninos trouxeram. 19 milhões. 19 milhões.
esse é o número de brasileiros diagnosticados com ansiedade ou considerados como pessoas muito preocupadas. É quase 10% da população. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Por que isso? Na verdade, Diego, não é só o Brasil que é muito ansioso. Se a gente levar para um aspecto mundial, o mundo ele é muito ansioso. O próprio Beck, eu até estava comentando isso com o Gustavo, ele fala que esse número na sociedade americana, claro que estatisticamente, né, lá a população é maior, são 80 milhões de americanos com transtorno de ansiedade, né? Sim. Que é quase 5 vezes maior do que aqui, né? Essa condição vem acontecendo muito hoje em dia, acredito eu, devido a um processo até mesmo da velocidade da informação, a famosa globalização, né? Hoje em dia, a informação está correndo muito rápido. Se a gente for pensar a maneira que a gente agia há 20 anos atrás, a gente não estaria aqui nessa rádio, a gente estaria no auditório, É verdade. bem, com muita gente. Olha a facilidade, está todo mundo aqui num espaço com microfone e estamos atingindo aí mais de 50 pessoas, né? Isso de maneira online. E hoje as pessoas acordaram para vir aqui de manhã, receberam um link muito facilmente, né? Acordaram, já receberam um link, entraram, desligaram a câmera, o microfone e já estão aqui tendo a aula. Agora imagine antigamente que tinha que pegar um carro hoje, ainda mais dia chuvoso, vir aqui, teria que vir para a clínica para a gente começar a dar nosso curso, né? Então, hoje em dia tem uma facilidade da informação, né? E muita gente acaba não lidando muito bem com isso, porque apesar da facilidade da informação... Tem um ônus, né, disso. Exato, a gente teve que se adaptar a isso. E a adaptação, ela nunca é fácil, né? Porque a adaptação exige um processo de mudança. E muita gente acaba não pegando muito esse processo de mudança, não é mesmo, Gustavo? É mesmo, e se você for analisar bem, a gente é podado a estar ansioso, né? Você vai entrar nas redes sociais, no TikTok, são vídeos curtos, vídeos de no máximo um minuto. Se você for ver um vídeo um pouquinho mais demorado, você já passa, você já não tem mais paciência. O WhatsApp já colocou agora 1.5 e 2 vezes mais rápido. E YouTube você coloca para ir mais rápido, para justamente você não perder tempo. Então, é uma logística que nos faz estar ansioso. Então, é importante que a gente adquira, que na verdade, para adentrar esse assunto, durante muito tempo foi se usado o coeficiente de inteligência, né, que é o QI, como atrelado ao sucesso profissional, empresarial ou o que quer que seja. Mas de uns anos para cá tem sido usado muito a inteligência emocional, que é justamente a percepção, né? A autopercepção, a autoconsciência. E esse termo tem sido de extrema importância nos dias atuais, porque a partir do momento que eu me vejo inserido nessa sociedade que me pede, entre aspas, para ser e para estar ansioso, eu posso traçar um caminho contrário a isso, né? Me perceber como não consigo mais andar no shopping devagarzinho, não consigo mais esperar uma fila, não consigo mais aguardar numa fila lotérica, que hoje ninguém vai na lotérica mais. Exato, tudo banco. Então, quando eu começo a me perceber nesse processo e também encontrar quais caminhos que eu posso traçar para estar mais desacelerado, isso é de extrema valia para qualquer pessoa. Pessoal, olha só, Cris Santos fez aqui uma preocupação. Ó. Fez uma pergunta. A preocupação, então, seria a incerteza do futuro? Sim, com certeza. A incerteza do futuro. Até porque se eu tivesse certeza, talvez eu não tivesse nem tão preocupado, né? Pois é, e às vezes eu fico, né, tem uma pergunta que eu faço, a gente tem certeza de quê, na verdade, nessa vida? Qual é a certeza que a gente tem para valer? Só que vai morrer. Só que vai morrer. Aí gera ansiedade. Exato. Mas mesmo assim, ainda vem uma pergunta, tá? Beleza, a certeza que eu vou morrer, mas eu não tenho certeza do que vai acontecer após a morte. Exato. E também é um grande gerador de ansiedade. Então, assim, a gente, na verdade, é uma máquina de ansiedade. Exato. É uma máquina de preocupação. A gente fica arrumando, né, na verdade, pensamentos para serem geradores de preocupação o tempo inteiro. A gente tem essa mania chata, vamos dizer assim, ou nem tão chata assim, de querer deter todas as variáveis, né? E aí é onde começa a preocupação a ser um pouco mais, vou chamar de excessiva.
que é quando a gente começa a querer deter e controlar todas as variáveis, tudo que pode acontecer, tudo que não pode acontecer, isso pode acabar sendo ruim, porque as pessoas preocupadas excessivamente têm uma distorção, uma visão distorcida de que quanto mais eu penso, mais e mais rápido eu vou conseguir solucionar os problemas. Isso pode acabar tendo um tiro pela culatra, né, como fala. Porque eu posso estar pensando tanto em excesso que pode estar me gerando um transtorno ansioso, ou até mesmo um transtorno obsessivo-compulsivo, né, de pensamento. De pensar demais. Diego, eu vou abrir aqui uma homenagem, no caso, né, que para uma pessoa que você conhece também, Pois não? que eu também conheço, que foi uma pessoa que ajudou muito no nosso desenvolvimento profissional, que é a professora Fívia. Sim. E Fívia, ela fala uma coisa sensacional, que é o seguinte: quando o ser humano ele desenvolveu a ansiedade, e na verdade a gente sempre teve com ela, porque nos primórdios, a ansiedade, ela não era uma ansiedade hoje, como a gente vê, muito mais patológica. Era uma ansiedade como sobrevivência. A gente precisava ser ansioso, era uma questão de sobrevivência, não era de escolha, nem de tão ligada às preocupações como é hoje em dia. Era uma questão de sobrevivência. A gente precisava ali estar toda hora muito atento. E foi uma característica que a gente acabou desenvolvendo. É por isso que até mesmo pesquisas científicas comprovam isso, que muita gente hoje em dia, por exemplo, tem medo do escuro. E escuro é muita incerteza. E na época, antigamente, quando a gente estava no escuro, a gente não tinha certeza de muita coisa. A gente podia ser atacado, a gente podia ou por um animal ou por outra tribo, né, de repente. Então, isso explica a origem do medo do escuro, por exemplo, né? O medo também da chuva. Tem muita gente que não gosta quando tem dilúvio, essas coisas, sente muito medo. Isso também é uma característica herdada desse tempo. Ou seja, a ansiedade é importante. A gente precisa da ansiedade para sobreviver. É uma questão de sobrevivência. Até. Claro que existe também a ansiedade patológica, né? Que no caso seriam os transtornos de ansiedade, não é mesmo? Sim. Mas essa característica ocorre quando a gente tem, vamos assim dizer, um nível de ansiedade muito maior. Uma coisa que eu sempre gosto de estar salientando é que, se você me fizer a pergunta agora, Diego, Marcelo, o que é ansiedade? Por mais que eu sei, eu vou dizer a resposta já, mas a primeira coisa que vai vir na minha cabeça é, ansiedade é uma doença. E muita gente deve estar pensando, ansiedade é uma doença, um transtorno. Mas, na verdade, Diego vai me confirmar isso, a ansiedade, ela é uma emoção. É verdade. A ansiedade é uma condição natural, justamente porque, de fato, a gente não tem convicção do que é que vem, do que é que está por vir. Exatamente. O que é que a gente costuma fazer? Como eu quero ter certeza, eu fico aqui pensando o tempo todo nisso, pensando o tempo todo nisso, pensando o tempo todo nisso. E é aí onde as coisas começam a desandar. Porque eu tenho todos nós temos a capacidade de pensar sobre qualquer possibilidade, quase qualquer possibilidade, e se preocupar com ela. E a gente tem uma lógica que é a seguinte: se eu sou capaz de pensar, e isso pode acontecer, eu devo me preocupar. E aí eu fico ruminando pensamento, ruminando, e aí eu começo a ter perda de qualidade de vida, porque eu começo a viver em função dessa preocupação, Exato. né? Inclusive, Gustavo tem até uma equação para isso, não é mesmo? É verdade, é verdade. Mas, retomando um pouco esse assunto, claramente a ansiedade é uma emoção que ela precisa estar aqui, né? Já pensou você estar na beira de um penhasco, andando ali em 30 centímetros de terra, qualquer passo errado você cair, você, por favor, esteja ansioso, esteja com medo, esteja preocupado. Uhum. A questão é quando isso começa a interferir, a estar disfuncional, né? E os sintomas fisiológicos começam a te tirar a qualidade, começa a te podar, a fazer com que você exerça a sua vida de uma forma mais precária. Eu costumo usar essa analogia para que as pessoas passem a entender melhor. A ansiedade disfuncional é como um carro que alarma quando chove, né? Que todo mundo tem essa sabedoria de entender que sempre que uma chuva mais forte acontece, um carro vai alarmar, sempre vai escutar. Então, se o carro fosse uma coisa pensante, ele iria dizer, rapaz, eu estou pensando que eu estou em perigo aqui. Mas ele só acha que está em perigo. Se ele fosse analisar as evidências que ele tem, ele vai ver que está com todos os vidros intactos, as portas estão fechadas. Ele só acha que está, mas ele não tem nenhuma evidência disso. Então, um carro que alarma quando chove é o exemplo principal para dizer como é que está ansioso. A ansiedade é como se fosse o alarme. Ele está avisando para a gente
de forma correta ou errada, que alguma são coisa de errado está para acontecer. Exato, é uma interpretação do que acontece em sua volta como algo perigoso. Então só está chovendo, mas ele está achando ali que eu devo ser arrombado em breve, né? Alguém vai me invadir, alguém vai quebrar os vidros, alguém vai fazer alguma coisa do tipo. E a preocupação, voltando para a equação que o Marcelo falou, a preocupação ela começa a virar patológica quando eu começo a fazer exatamente isso, que é essa equação que eu vou dizer agora. Eu começo a ter um problema, uma preocupação, e eu visualizo essa preocupação como um perigo superestimado, um perigo altamente intensificado. Eu atrelo isso a uma baixíssima capacidade de enfrentamento desse problema. Então, se eu juntar um perigo extremamente intenso e difícil, junto com a baixíssima capacidade de resolver esse problema, é igual a altíssimo nível de ansiedade. Sim. Então, essa equação ela é primordial para que se passe a entender como é que funciona. Entendi. Ou seja, se eu começar a ver os problemas como coisas resolvíveis e me ver como alguém apto a resolvê-los, a ansiedade diminui. Porque quanto maior a ansiedade, menor a capacidade de resolver problemas, né? Sim. Já sim. pensou você tendo que resolver uma coisa, todo ansioso, com o coração acelerado, boca seca, aperreado, agoniado, vai ser muito mais difícil. Sim. Então o processo e o caminho é estar mais calmo, para que justamente se pense melhor e seja mais produtivo. Você falou uma coisa agora interessante, que eu me lembrei de um fato que aconteceu comigo. Quando eu estava fazendo o vestibular, estava muito nervoso, né? Tava bem nervoso para fazer vestibular. E eu lembro que teve uma questão, eu tava muito tenso, fui fazer a prova de inglês. Questão muito boba. Eu sabia, já sabia daquilo ali, né? Mas caiu a pergunta simples, inclusive, né? Que era o significado da palavra smile. Aí tinha lá, pergunta realmente direta, simples, não tinha o que saber. Aí tinha boca, orelha, sorriso, mão, né? Aí tinha lá as opções. E eu esqueci. Eu tava nervoso, esqueci. Eu falei, meu Deus do céu. Não acredito que eu vou perder uma questão de graça dessa questão aqui. De graça eu vou perder. E eu fiquei tenso, né? Com medo de não passar. Aí eu fui e relaxei. Eu falei, não, peraí, deixa eu parar. Respirei. Comecei a respirar lentamente. Aí eu comecei a tentar lembrar de onde é que eu conheci a palavra smile. Aí fiquei aqui buscando na minha cabeça. Eu lembrei que tinha um plano de saúde aqui na cidade de Natal chamado Smile. Um plano odontológico, né? Isso. Tinha um plano de saúde chamado Smile. E aí eu falei, peraí, qual é o símbolo do plano de saúde? Né? Qual é o símbolo do plano de saúde? Aí eu vi que era um sorriso. O formato. Exatamente. Aí eu fui lá e marquei e acertei. Então, assim, foi justamente porque eu me acalmei, né? Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Tem um errinho aqui na tela. E foi justamente porque eu lembrei disso, que eu me acalmei, consegui lembrar que eu consegui acertar a questão. Então, se eu tivesse ficado tenso, preocupado, não vou acertar, poxa, eu vou errar a questão, se eu tivesse encadeado esse padrão de pensamento, muito possivelmente eu teria errado a questão. Exatamente. Então, é tanto que eu falo muito que existe uma diferença entre se preocupar e se planejar. Porque a pré-ocupação, a ocupação antecipada, é justamente, tem ali uma coisa ruim, que eu acho que vai acontecer, independente da área, e aí eu fico querendo evitar que essa coisa ruim se aproxime de mim, né? Eu não quero que ela chegue perto de mim. E eu fico sofrendo por conta disso. Se eu aceito que aquela coisa ruim vem, se eu aceito que ela vai acontecer, e eu começo a me preparar para ela, eu me sinto muito melhor. E aí tudo funciona de uma maneira muito, muito melhor. Perfeito. Isso que você teve, na verdade, foi justamente a prova da inteligência emocional. Você se percebeu nesse processo de ansiedade, sabia que você sabia, né? Então, poxa, eu preciso me acalmar, então. Você começou a entrar em um processo de autorregulação, se acalmou e a resposta veio. Exatamente. Tava aqui dentro. O caminho é esse. Se tava aqui dentro, tinha que sair. Tem que sair. Né? Uma palavrinha, né, que é muito típico de eu escutar, e vocês colocaram aqui, eu não quero que o pior aconteça. O que é que você acha, Marcelo? Pois é, um famoso pensamento automático, né, que vem, não quero que aconteça.
Pois é, quando a gente tem uma característica de preocupação, de ansiedade, é muito comum que esse tipo de pensamento ou de pensamentos, eles acabam surgindo, né, meio que indiretamente, né? É super importante também a gente fazer justamente isso que você fez na prova, claro que de uma outra maneira, que é justamente a gente tentar fazer o combate desse pensamento. E eu acho que é aí que é o grande bônus da psicoterapia, né? Porque justamente um bom terapeuta, um terapeuta treinado, ele vai te ajudar a não só você controlar aquela ansiedade de momento, mas sim condicionar você a você resolver sua ansiedade como se a gente tivesse ali na hora, sendo que a própria pessoa, ela acaba resolvendo a ansiedade por si só. Claro que com treinamento, com um bom processo de psicoterapia, mas é justamente isso, a gente tentar combater esse tipo de pensamento. Existe treinamento para ansiedade? Existe. Absolutamente. Manuais e manuais, né, Gustavo, de Com certeza. treinamento. Inclusive, já antecipando também outra pergunta, mas que eu acho super sensacional, que é uma técnica pessoalmente minha que eu faço para ajudar a resolver a ansiedade, é o seguinte: eu trabalho muito com horários, na implementação de horários principalmente, e além das atividades básicas do dia a dia, os tempos livres, a hora que a pessoa está fazendo as refeições, que tudo isso eu coloco, né, no estabelecimento de horário, eu coloco uma horinha ou 2 horas, dependendo da pessoa, por dia, para a pessoa fazer um exercício específico, que é o exercício de parar e dizer, tá, essa é a minha hora de se preocupar. Porque muita gente acaba até colocando hora de pensar em problema próxima hora de dormir, por exemplo. É. E o que isso gera? Insônia. Insônia. Você já acorda cansado, você já acorda já mais inquieto. E mais um motivo para preocupação. Mais um motivo de preocupação. Então, até hora para preocupação existe. E é importante que a gente, sim, tenha hora para se preocupar. E eu já vou abrir um adendo, porque não existe pessoa melhor para falar isso do que Gustavo. Gustavo, me explica aí um pouquinho, qual a diferença de preocupação produtiva para preocupação improdutiva? A grande diferença dessas duas é a forma e o resultado que você vai ter. De fato. As preocupações improdutivas são aquelas preocupações em que eu tenho o problema, me preocupo com ele e me afogo nele. Eu não traço nenhum plano, nenhuma solução e nada do tipo. Então, claramente, o resultado dessa preocupação improdutiva vai ser um estado de ansiedade, um estado de preocupação, talvez uma insônia e uma inabilidade de lidar com os problemas. As preocupações já produtivas são as preocupações em que eu tenho o problema, me preocupo claramente com elas, mas eu traço cabíveis soluções para todas elas. Então, se eu tirar, como você bem falou, um tempo do meu dia para que eu liste todas as minhas preocupações, não, estou com medo estou preocupado com o dinheiro que não está dando, estou preocupado com o meu filho que não está se dando bem lá na escola, estou preocupado com minha esposa que não está tendo tempo para fazer as coisas, enfim. E eu listar todas as possíveis soluções para esses problemas, eu vou viver muito mais tranquilo e, o mais importante, no presente, que é onde as coisas acontecem, né? É engraçado, você me lembrou de outra coisa. Quando a pandemia começou, eu sou proprietário da clínica Neopsicologia de uma outra clínica chamada Metacognitivo, ok? E quando a pandemia começou, a quantidade de pacientes caiu pela metade. Eu com conta para pagar, com funcionário para pagar, com tudo para pagar, e a clínica fechada. Metade porque a galera foi toda para online. E aí ficou uma situação difícil. Eu falei, agora o negócio arrochou, como é que eu vou fazer? E aí foi quando eu comecei a pensar em várias coisas que eu já fazia que poderiam de repente funcionar como produto. E uma delas que eu imaginei foi o curso de resistência terapêutica, que eu já vim estudando há uns 3, 4 anos, para mim, para os meus atendimentos, né? Para quem está em casa, o que é resistência terapêutica? É a dificuldade de aceitar, às vezes, a informação do terapeuta e seguir o processo terapêutico. A pessoa trava naquele momento. Então, o terapeuta, ele faz uma solicitação, e aí a pessoa ela não consegue executar. Ela tem dificuldade, por 30 motivos diferentes, de executar aquela ação. E aí eu comecei a desenhar o curso, né? Comecei a desenhar, comecei a preparar, organizar
o curso, e aí saiu o QRT daí. A pandemia, bom, suponho que passou, espero que tenha passado, e o QRT hoje é o principal curso da metacognitiva. É o curso de maior faturamento da metacognitiva hoje, é justamente o QRT, né? Então existe uma diferença muito grande, justamente entre aquilo que eu falei, do se preocupar e se planejar. Então, eu posso, em vez de ficar preocupado, fazer exatamente o que o Gustavo disse. Eu posso fazer um planejamento, uma lógica aqui de como eu vou organizar as ações para poder realmente solucioná-las. Exato. Rapaz, se toda a preocupação desse um resultado desse que você Opa. teve. Vinícius, tá gravado. A gente tava feito, viu? Não é? Mas é justamente isso. O processo é exatamente esse. Ter a preocupação, todo mundo vai ter. A diferença vai ser em como você vai trabalhá-las, né? Sim. E os resultados, consequentemente, delas. Então, Sim. você tendo a preocupação e listando as possíveis soluções, você vai estar muito melhor. Muito melhor. Bacana. E com menos problemas, né? Claramente. Com certeza. Que é o que importa, né? Só liberar aqui para alguém. Uma das frases, aí os meninos botaram aqui as frases, as pessoas se preocupam com aquilo que podem imaginar, ou seja, eu imagino uma situação catastrófica, né, difícil, complicada, tal, imaginar de pior no seu futuro e não sobre o que está acontecendo de fato. Sim. Não é isso? Exato. Que vocês estavam dizendo. Exato. Agora, e por que a gente se preocupa tanto mesmo? Até Marcelo começou a falar um pouco sobre isso, mas por que, Marcelo, que a gente se preocupa tanto? O que acontece? Exato. Como eu falei, característica muito natural da gente, né? Então, eu falei muito da questão da globalização, do processo que a gente está passando, mas principalmente é que a gente também é condicionado a viver nesse mundo ansioso, né? De produzir mais, de sempre melhorar. Existe uma frase bem comum, principalmente no começo do processo de psicoterapia, né? Que é: eu estou aqui para melhorar, eu quero melhorar. Não estou falando especificamente de uma condição de um transtorno, mas principalmente melhorar, de ser uma pessoa melhor. Quero melhorar minhas habilidades, quero desenvolver mais minhas habilidades. Eu que trabalho com muito desenvolvimento de habilidade, às vezes eu vejo uma pessoa que ela tem uma habilidade assim, muito boa, mas ela diz: eu quero ser melhor, eu quero desenhar mais, eu quero aprender a tocar melhor violão, eu quero ser o melhor. E isso, querendo ou não, se não for bem manejado, é um grande gerador de ansiedade. Imagine eu querer ser o melhor desenhista do mundo, o melhor violonista do mundo. O que é que eu preciso fazer para atingir esse patamar? Então, sempre mais, sempre melhor, sempre mais. A gente sempre está buscando. A gente é muito educado isso, não só, como a gente falou aqui, né, pelos nossos pais, muitas vezes que não fazem isso, claro que não fazem de propósito, né, também foram educados para isso. Não tem cartilha para educar, né? Exato, vai passando o bastão, né? Vai reproduzindo os padrões de comportamento que foram ensinados. Dos avós, né? Aí vai muito longe, desde os primórdios, né? Mas o que a gente percebe também... Aquela comparação com os primos, né? Mas seu primo passou na federal, e você? Exato, seu primo tá em medicina. Comparação causa ansiedade. Também, leva ansiedade. O clássico, Diego, seu primo é médico, você que é psicólogo. Sim, pois é. Todo mundo aqui já escutou essa, com certeza, mas a gente também é educado até mesmo no ambiente escolar também, tipo, é bom vocês começarem a estudar, é bom vocês começarem a se ligar, o tempo tá passando. Essa eu acho primordial. E muita gente traz isso hoje em dia, a questão do manejo do tempo. Já sou muito velho, eu já peguei uma pessoa, por exemplo, me trouxe. Doutor Marcelo, você sabe, começou, assim, eu tô perdendo muito tempo, eu já sou muito velho, eu tenho 17 anos. Pois é. 17 anos, tá? Eu já estou muito velho. Então, assim, o manejo do tempo também é uma coisa que eu vejo como primordial. As pessoas têm muita preocupação do tempo hábil, né? Tipo, se eu conseguir meu futuro profissional com 40 anos, eu não vou aproveitar muito. Peraí, mas você ainda tá com 17 anos. Calma. É que eles não sabem que eles vão se aposentar agora, depois de 60, depois de perto de 70, né? Na verdade. Então, há esse condicionamento da nossa ansiedade e o que acaba gerando tudo isso? Além das cobranças das pessoas, a cobrança da gente mesmo. A gente acaba se cobrando. Um pensamento automático que as pessoas trazem muito eu me cobro muito mesmo. E eu tenho que me cobrar. Então, a pessoa acaba
adquirindo tudo isso, absorvendo tudo isso e acaba levando como filosofia, querendo ou não. Eu tenho que me preocupar toda hora, todo momento, para eu evoluir. Aí que entra o trabalho do psicoterapeuta. Tudo bem, a preocupação, ela a gente entende, mas a gente tem que manejar ela. A gente tem que manejar a preocupação. Não adianta a gente ficar preocupação, preocupação, preocupação. Tem hora para se preocupar, tem tempo para se preocupar, e tem situações, como mesmo o Gustavo falou, que realmente a gente tem que se preocupar mais. Mas, entretanto, a gente tem que manter aí um linear saudável de preocupação. Solange colocou aqui, existe a tendência do ser humano de querer ter controle de tudo e buscar a perfeição, que não existe. Exato. Que é um pouco sobre o que o Marcelo acabou de falar, né? Essa vontade de querer ser o melhor do mundo em alguma coisa. Eu acho que dentro de um setting terapêutico isso vai ser muito bem trabalhado, porque nem sempre as coisas que eu quero são as coisas que eu preciso, né? E você querer ser o melhor do mundo talvez seja uma perspectiva muito desnecessária, na verdade. Talvez um foco específico e bom e saudável para isso seja você fazer o melhor do que você pode fazer nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Você vai fazer o seu melhor, né? Isso que é a chave do processo. Hoje eu vim aqui para contar história, tá? Contar outra história. Tirei o dia para contar a história. Um tempo desse, a minha esposa estava se formando no curso que ela estava fazendo, sim. E quem estava na mesa junto com a gente foi uma atleta olímpica aqui de Natal, que foi a Magnólia Figueiredo. Ela estava na mesa, ela fazia o curso também. Tava ela e tava o marido dela, que é Figueiredo. Figueiredo é o marido de Magnólia, né? E ele era o treinador dela. A gente começou a conversar bastante. E eu comecei a perguntar, poxa, eu empolgado, querendo saber como é que era, tal, se ele treinava as pessoas. Ele disse, não treino mais ninguém. Eu disse, você parou, não quis mais? Ele disse, não, eu continuo trabalhando, mas eu não quero mais treinar. Aí eu disse, é mesmo, por que você não quer treinar? Ele disse, porque esporte de alto rendimento, né, ir para as Olimpíadas, não é sadio. E eu já cansei de viver na doença, de viver nessa condição. Então, assim, esse ritmo do esporte de alto rendimento, ele é extremamente adoecedor. E eu cheguei no meu limite. Eu não quero mais continuar nessa perspectiva, né? Não quero mais continuar isso. E eu fiquei pensando sobre aquilo. Poxa, a gente vê ali os atletas nas Olimpíadas jurando que aquilo ali é saúde. E ele diz que aquilo não é. Né? Pelo contrário, existe muita lesão, existe muito problema psicológico. Tanto que nas Olimpíadas, agora Gabriel recente... Medina, não foi? Oi? Gabriel Medina, teve Gabriel Medina, Simone Biles, que simplesmente desistiram assim, eu não vou competir porque eu não estou bem. Exato. E encerraram, né? Resolveram sair das Olimpíadas naquele momento. Então, é só um exemplo como esse processo, ele tem um custo, ele tem um preço para a gente. Então, a preocupação excessiva, a ansiedade excessiva, ela tem um preço. E essa conta vem, mais cedo ou mais tarde. Exato. Né? Por isso que a psicologia esportiva, ela precisa ser muito atuante, né? Dentro desses cenários, principalmente. É verdade. Eu já fui psicólogo do América Futebol Clube. Isso é? Fui psicólogo. E aí, bacana, não vou dizer, obviamente, o nome do presidente, mas teve alguns presidentes, enquanto eu era psicólogo, e teve uma situação que eu estava dando uma palestra, tinha preparado, ia ter um jogo de futebol, tal, tinha motivado a galera toda. E aí, quando acabou, o presidente chegou e disse assim, poxa, meus parabéns para a palestra dos meninos, muito bacana, aí motivou o pessoal. Mas eu queria dizer que motivação mesmo é o salário que a gente dá a vocês. Vocês têm que trabalhar, vocês têm que ganhar, porque vocês recebem bem. Tudo a perder. Acabou a palestra dessa brincadeira. Mas assim, não é culpa dele, porque é o modo de funcionamento, como as pessoas pensam que as coisas funcionam. É um padrão comportamental. Isso, e não como elas funcionam de verdade, né? A gente até depois conversou com ele, tá? Eu fiz menção a frase dele e ele entendeu que não era uma boa frase, que ia evitar. Ali, não foi? A partir de agora eu vou evitar. Isso aí. Tá? Linaura. Eita. Profissionais. A violência tem sido um dos pontos que nos deixam excessivamente preocupados. Entendo que a luta por políticas públicas na área de segurança ajuda a nos preocupar menos. Aconselhar os pacientes para se envolver nessa luta acho fundamental. Bom, aí é Marcelo que fala. Eita, repete a pergunta aí, por favor, dele. Ela fazendo referência que a gente se preocupa muito com as questões da violência, né? Que as políticas públicas ajudam a amenizar um pouco. Mas como lidar com essa preocupação com violência? Porque a violência ela é real, ela existe mesmo. Né? Exato. E aí, a gente faz como para poder a gente se preocupar menos com isso? Exato.
essa pergunta, ela me lembra muito uma característica de um transtorno que é o TEPT, né? O transtorno de estresse pós-traumático. Já peguei alguns casos, inclusive recentemente, que a pessoa sofreu um período de... Não foi um período, não. Sofreu uma ação de assalto e com armas de fogo, inclusive, e bem traumático, mas o que foi interessante é que, claro, é uma situação que gera uma ansiedade tremenda, tanto que se chegasse alguém agora montando arma para nós três, mesmo psicólogo, Eu tava nem aqui mais. Pois a é. palestra acabava agora, porque ia ver a ansiedade. É a preocupação e a ansiedade funcional, né? Eu tenho um Exato. motivo para estar assim. Exato, e tem que estar preocupado mesmo. Entretanto, isso acabou gerando um processo de transtorno de estresse pós-traumático. Ah, não quero mais ir para determinado lugar, não quero mais estar de carro, não quero mais dirigir, não quero mais estar, por exemplo, indo para um determinado local, não quero mais sair essa determinada hora. Vai começando a criar as regrinhas, né? Então, às vezes a gente pode até a questão de condicionamento pelo medo, né? Quando a gente recebe, até mesmo quando a gente recebe notícia, né, de que um parente foi assaltado, de que alguém acabou Sendo acometido por um uma assalto, violência. Exato. A gente, mesmo não sendo com a gente até às vezes costuma adotar alguns comportamentos. Vou evitar tá passando ali. Toda vez que eu chegar no carro agora, eu vou trancar ou fazer o acionamento das travas elétricas. Vou estar evitando sair de noite. Claro que a gente acaba não levando por muito tempo, né? Fica mais ou menos assim, na primeira, segunda semana a gente acaba adotando isso. Mas, de fato, a gente precisa manejar essas preocupações. Ela falou aí da questão da segurança e me lembrou de uma situação específica que também está ligado à segurança, mas no caso a segurança de saúde, que foi na época do Covid, que foi quando nós profissionais de saúde atuamos bastante. Não quero mais sair de casa, vou evitar aglomerações, não vou mais estar saindo. Teve um amigo meu que disse que ia para algum lugar e já estava gripado. Eu não vou mais falar, vou evitar falar com essa pessoa, porque eu não quero ficar doente, porque se eu ficar doente, muito provavelmente eu vou chegar a falecer. Então, já pegava muito pensamento catastrófico. A Covid, ela foi assim... Foi uma mina de pensamentos catastróficos de vários tipos. Claro que... Tanto que teve um boom de crescimento das clínicas de psicologia nesse período, né? Foi absurda. Eu tenho um dado, né, sobre o atendimento online, que ele aumentou 150% nessa fase, nesse período. Então teve um aumento de 150% dos atendimentos online de terapia nesse período. Até mesmo quando a gente chegou na neopsicologia, a neopsicologia, para quem não sabe, ela iniciou os atendimentos em janeiro, foi, Diego? Isso. Muitos pacientes, a gente estava com eles online, né? E a gente apresentou, fez aquela propaganda, olha, a neopsicologia é uma clínica que, de fato, é uma clínica muito bonita, bem localizada, tem um ambiente sensacional, não só de trabalho, mas principalmente é um ambiente aconchegante. E muitos pacientes que estavam no online, na época, em janeiro ainda estava realmente, voltou a ter aquele boom, né, dos casos de Covid e tudo mais, que teve até aquela testagem na Arena das Dunas e tudo mais. Muitos pacientes olharam e disseram, caramba, realmente muito bonita a clínica, mas eu vou continuar no online. Não, mas não vai ter nada no preço, vai continuar a mesma coisa, vai ser o mesmo atendimento. Não. Vai ficar online. Por conta da preocupação. Preocupação em relação à saúde. Vou ficar no online mesmo, agradeço aí, mas vou ficar no online. Sim. E Diego, Linaro aqui falou que acho que nesse período que você foi psicólogo foi quando o América foi campeão. Rapaz, não, ele perdeu, ele inclusive rebaixou. Foi culpa lá do presidente. Não, tô brincando, foi culpa do presidente. Não, tô brincando. Ele vinha bem, né? Quando eu fui chamado, ele já estava numa situação ruim. Ele já vinha numa situação complicada. E ele conseguiu evoluir, de fato, ele conseguiu melhorar, mas não tinha mais condição de ser campeão. Mas ele ficou em segundo lugar ainda. Eu peguei ele, o América, em quinto colocado, né? E ele terminou em segundo. Não que eu tenha sido o responsável por essa evolução, mas com certeza a psicologia ela contribuiu nesse processo. Valquíria, inclusive, está dizendo, né, algo muito no seu sentido, Marcelo. Trabalho no hospital, isso é uma constante motivação para a ansiedade. Este sendo o público, nos traz sempre uma necessidade de fazer o melhor com o pouco.
sempre improvisado. Nesta pandemia me tornou bem mais ansiosa e precisando de ajuda profissional para poder não adoecer. Inclusive, Valquíria, uma coisa interessante, o meu maior público são profissionais da área de saúde. Eu tenho muitos também. Muito profissional da área de saúde. E com essa mesma frasezinha. Trabalhar em hospitais regionais, estaduais, com que se tem que tirar daqui para dar ali, que você tem que selecionar aqui para quem eu vou ajudar e para quem que eu vou deixar de lado. Isso é realmente autogerador de ansiedade, realmente. E faz todo sentido, né? A condição, eu digo muito que a condição do profissional da área de saúde, ela a frase que eu uso, geralmente, ele cuida da saúde dos outros à custa de sua própria saúde. O preço de cuidar da saúde das pessoas é a própria saúde, né? Então, a pessoa paga um preço muito alto por estar cuidando ali da saúde das pessoas. E, realmente, são fatores ansiogênicos, pouco espaço para falhas e erros, não tem muito espaço para falha, e são condições lidando com a morte o tempo todo, com a possibilidade da morte, pelo menos, o tempo todo. Então, obviamente que isso é um fator, são fatores muito ansiogênicos, sem contar a condição do trabalho, que muitas vezes é terrível, né? No caso, foi Verônica que fez a pergunta, foi? Foi? Foi Verônica? Foi Valquíria. Foi Valquíria. Mas Valquíria, uma coisa que eu percebo muito também dos profissionais de saúde é que eles geralmente chegam na psicoterapia e traz, caramba, eu chego do trabalho, uso até esse termo, tô morto de cansado, tô morto de preocupação, porque a ansiedade que acaba gerando, né, nos profissionais de saúde, o que ele gera, principalmente, com a sintomatologia que pega bastante da ansiedade, é a alta liberação de hormônios, porque a ansiedade, ela praticamente desregula a quantidade de hormônios, principalmente do cortisol, e acaba com que a pessoa fique cansada, mas não é um cansaço físico. Claro que também depois vem o cansaço físico, mas principalmente é o que a gente chama de estasia mental, né? A pessoa estafa, né? Estafa, exato. A pessoa chegar em casa, ficar ali no sofá, não conseguir repousar e ficar ali só tipo remoendo tudo que aconteceu durante o dia. Então, é uma condição que sim, a gente precisa e também tem como ser controlado, mas que a gente precisa tá atento a isso, né? Exato, e podendo proporcionar isso aos profissionais de saúde. Eu acho que é uma coisa sensacional quando a pessoa me fala isso e chega 2, 3 sessões depois e diz, caramba, eu estou chegando em casa, claro, ainda estou muito cansado, mas eu estou conseguindo pelo menos dormir, eu estou ficando mais tranquilo, eu estou lidando melhor com as preocupações. Exato. Transformar a preocupação em produtiva e produtiva. E sim, a gente pode estar pegando essas preocupações improdutivas e transformando elas em preocupações produtivas. Pessoal, alguns tipos de preocupações. Quais são? Tipos de preocupações. Começando. Com o trabalho, com a família. Saúde. Exato. Dinheiro também. Com certeza. Futuro, né? Com certeza. Também. Eu acho que tem tudo a ver com o futuro, na verdade, né? Sempre o futuro ele tá relacionado, apesar de ter várias temáticas, o futuro está vinculado a todas elas, sempre, né? o foco principal, né? Tenho medo da minha saúde porque eu posso vir a alguma coisa, né? Sim. Tenho medo de ficar desempregado porque posso vir a não ter mais dinheiro e não ter mais alimento. Tenho medo de ficar doente e, né? Sempre um futuro incerto e indesejado. E aí, do jeito que vocês falam, a impressão que me dá é como se fossem pontos vulneráveis, né, da pessoa. A pessoa tem uma vulnerabilidade para perigo ligado à violência ou ligado à saúde. Tem gente que fica pensando em doença o tempo todo também, ou pensando na relação conjugal o tempo todo, achando que vai se encerrar, que vai acabar a relação. Que vai ser traído. Que vai ser traído, né? E tudo isso vai sendo motivos de preocupação. Que, na verdade, Diego, a vulnerabilidade, ela sim existe, mas a vulnerabilidade, ela está em cima da incerteza, né? Eu quero ter certeza de tudo, eu quero deter todas as possíveis variáveis e ter controle de tudo que pode vir a acontecer e não vai acontecer, né? Então, eu quero deter tudo isso. E aí isso é um fator de risco, né? Porque eu não vou ter. Sim. É impossível que eu vá ter e deter tudo isso aí. Não tem verdade. como saber. Por isso que uma boa prática, uma boa forma de educação é aceitar o futuro com aceitação. Esperar o futuro com aceitação, né? E que realmente os problemas eles podem acontecer e a gente pode lidar com eles, né? Essa que é a grande chave. Exatamente. Então, em vez de eu querer esperar um futuro que não tenha problemas, que eu venha a me surpreender em como eu lido com ele. Porque eu esperando a ocorrência dele no futuro e sabendo como eu vou manejá-lo, eu vou estar em boas mãos para
lidar com ele novamente. E a pessoa preocupada, ela geralmente tem tendência a se culpar muito? Ela Sim. se culpa muito? Bastante. As pessoas que são muito preocupadas têm uma tendência muito a atrelar ao resultado negativo a algo pessoal, Sim. né? Algo que eu deixei de fazer, algo que eu deixei, ou eu fiz mal feito, ou porque eu deixei você fazer e a culpa é minha porque você fez mal feito. Uhum. Enfim, o insucesso faz parte de todo sucesso. Sim. A gente tem que errar. Errar faz parte de quase todos, se não todos, os processos das pessoas que deram certo, vamos dizer assim. Quando eu piso ali e vejo que ali me machuca, eu consegui aprender. Que é uma frase que eu costumo dizer muito, é: o perfeito, ele nunca aprende nada. Sim. Né? Porque não é... E tem outra, o erro, inclusive, é justamente a base do aprendizado. E é científico, Exato, né? Isso. Exato. Literalmente. Tentativa e erro. Tentativa e erro. Então, o erro é a base do aprendizado. A gente pensa, a gente está muito habituado a aprender, né, por comunicação. Então, assim, eu leio um livro aqui, as palavras estão me ensinando. Mas, geralmente, a aprendizagem mais efetiva é a aprendizagem por experiência. Ela é de todas Empírica, né? empírica, aquilo que a gente vive, né? Principalmente quando a gente trabalha com criança, tem um cara, né, que infelizmente faleceu recentemente, que é o Albert Bandura, que fala Sim. sobre aprendizagem vicariante, que é a gente aprender através, não da nossa experiência, mas da experiência do outro. Sim. Diego, por exemplo, vamos supor que eu fosse uma criança e Diego começasse a ler um livro todo dia antes de dormir, muito provavelmente eu ia aprender que antes de dormir eu tinha que ler livros. Então, era uma aprendizagem que eu ia ver ele fazendo e antes de dormir eu estaria lendo. Então, a aprendizagem pela experiência do outro. Perfeito. Linaura, os preocupados excessivamente querem ser infalíveis? Sim. Sim, aquele padrão da perfeição, né? Que eu até trouxe de alguns casos, né? E acaba sendo que as pessoas, elas querem melhorar, mas querem melhorar para nunca mais ter essa condição novamente. É claro que uma coisa que a gente trabalha muito na psicoterapia é que a gente pode fazer o controle da ansiedade. Uma coisa que a gente vê na prática acontecendo. O controle da ansiedade está ali, as pessoas sabendo manejar, mas num primeiro momento a pessoa quer. Que é uma coisa que a gente até trabalha bastante, a gente até falou muito isso no QRT, que a pessoa às vezes quer chegar com um padrão de ansiedade e diz: doutor, mas nunca eu quero ter ansiedade na minha vida, gente. Aí que entra aquela questão que a gente falou da sobrevivência. Não, a ansiedade ela é importante, num certo grau, até para uma questão de sobrevivência e tudo mais. Mas a pessoa já chega assim: mas nunca eu quero ter ansiedade na minha vida. Ou negócio ruim. Quero mais nunca ter ansiedade. Pois Na é. verdade, a pessoa Eu faço a metáfora que é a mesma coisa de dizer que não quer ter dor, nunca mais na vida. Aí, assim, é maravilhoso não sentir dor, mas quando você tem uma infecção, você precisa sentir dor. Ela é extremamente importante. E a ansiedade entra na mesma condição. Você precisa sentir ansiedade em situações de perigo real. O que não é interessante é você sentir ansiedade quando o perigo não está lá. Eu fiz uma postagem ontem exatamente sobre isso que você falou. Deixa eu só ver aqui qual foi exatamente o título. Existe um lugar específico da ansiedade, porque muitas vezes a gente fica focado muito nos sintomas, né, Marcelo? A gente tinha conversado ontem sobre isso. A gente foca muito no que é acometido conosco em relação à boca seca, em relação à desatenção, em relação à palpitação, mas não se atenta ao que está me deixando ansioso. Que, mais uma vez, eu retomo a questão da inteligência emocional. Que eu passo a me perceber, a ter consciência do que eu estou passando, das coisas que eu estou... Porque a ansiedade, voltando de novo para a questão do carro, é aquela luzinha amarela que acende lá no painel, a luz da injeção, que todo carro praticamente está com a luz acesa. Então, você não sabe exatamente o que é que está errado, mas tem alguma coisa na sua rotina, nos seus hábitos que não está tão ideal. Pode ser você não está dormindo bem. Você vai ver, 90 e tantos % das pessoas que são ansiosas ou não está dormindo bem, ou não está se alimentando bem, ou não está bebendo água, ou não está praticando atividade física, ou são pessoas que não se conhecem. Por isso que é muito importante fazer a psicoterapia para se conhecer, se entender. Quando eu pergunto para o paciente, qual é o seu hobby? Não sei. Não tenho, né? Eu só trabalho e durmo. Aí, voltando para aquela questão que você está falando do cortisol, eu faço a comparação de um balde. A vida vai se dar conta de encher esse balde. Às vezes com gotinhas, às vezes com
barris de problema, estresse e cortisol, exatamente. E a vida não vai olhar, poxa, Diego, você tá tão preocupado, eu acho que eu vou dar um tempinho para você. Não. Infelizmente ou felizmente, isso não acontece. A lógica não é essa, né, Davi? Não é essa, é. E também tem aquela lógica de como se a vida fosse algo pessoal, né? Não, eu vou fazer isso para Diego. Não é. A vida faz isso com todo mundo. Em um horário ou outro vai chegar até você alguma preocupação e algum problema. E nós que temos que dar conta de esvaziar esse balde. Esse balde ele só é esvaziado, esse balde que eu falo, ele é enchido com cortisol, né? Cortisol é o hormônio do estresse. Quanto que eu vou ter problemas que seja na faculdade, que seja na escola, que seja no trabalho, que seja no meu relacionamento, ter problema faz parte. E é bom que tenha. Né? E ele gera muito aumento da pressão arterial, aumento da temperatura corporal, muita dor de cabeça. Então, Exato. aí já começa a explicar alguns sintomas básicos da ansiedade que surge através da alta liberação do cortisol. Perfeito. E já dando uma dica para o pessoal, uma coisa que ajuda bastante a regularizar esse hormônio, como o Gustavo falou, é a prática de atitudes saudáveis. Praticar exercício, boa alimentação. Claro que o cortisol sempre vai estar ali aparecendo, mas você vai dar uma reduzida nele, você vai estar liberando outros hormônios, como adrenalina, serotonina, e vai dar uma regularizada na questão hormonal. Pessoal, bom, pelo que vocês disseram, então, estar preocupado é estar ansioso. É a mesma coisa, é isso? Está diretamente relacionado. Claro que a gente está falando até mesmo a gente está mais ligado, né, às preocupações improdutivas. Porque quando você tem uma preocupação produtiva, você também está tendo uma cargazinha ali de ansiedade. Mas como mesmo a gente falou aqui, a ansiedade ela é importante, mas também num certo grau. Isso. Então, a preocupação ela tá diretamente ligado à ansiedade. Até mesmo o nosso querido Aaron Beck, ele usa um termo que preocupações ansiosas, que são uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo ultimamente aí na live está escutando bastante, um termozinho chamado gatilho. São as preocupações ansiosas, que são justamente quando a gente descreve uma ansiedade que ativa pensamentos ansiogênicos da gente. Então, muita gente hoje em dia, principalmente o público mais jovem, diz: meus pais são gatilhos, meu namorado é gatilho, de repente, uma situação que eu presenciei de violência é um gatilho para mim, e isso são as preocupações ansiosas. Então o gatilho tem a ver com as preocupações? O gatilho está diretamente ligado às preocupações. Entendi. É só uma nomenclatura diferente, então. Exato. Preocupações ansiosas é o famoso gatilho, segundo o Aaron Beck. Pessoal, quem é muito ansioso, que danos a pessoa pode ter na vida? Além dos fisiológicos, que a gente já citou aqui, tem os cognitivos também, que são importantes. Uma coisa que eu gostava, e eu acho que o Diego já cansou de escutar isso, é que quando a pessoa começa a lidar com os primeiros sintomas da ansiedade patológica, da ansiedade maior, o que a pessoa costuma fazer? Ela procura aqui profissional. Cardiologista, neurologista. Primeiro, ela, assim, de praxe procura o cardiologista, porque um sintoma bem comum da ansiedade a palpitação, a taquicardia. A palpitação, taquicardia, falta de ar. A pessoa já pensa, vou infartar, tô com alguma coisa no coração, sopro, vai pro cardiologista, faz os exames, tudo ok. E as más línguas, que me perdoem, mas as más línguas falam que os cardiologistas ganham pão com os ansiosos, porque os ansiosos sempre vão lá, sempre vem um paciente que vem caminhado. E depois do cardiologista, o que geralmente a pessoa procurar? Ou não é psicólogo não, a pessoa vai pro neurologista. Aí quando chega no neurologista, diz: se eu não tô com nenhum problema no coração, tá tudo ok, eu devo estar com algum tumor, certeza. Um tumor, câncer, alguma coisa, não vai ter jeito. Faz os exames de imagem, nada, tudo ok. Aí o neurologista já dá o toque. Cara, talvez você esteja ansioso. Tá falando profissional de psicologia? Se 90% das suas preocupações não acontecem, esse pessoal era para vir para o psicólogo, não para o médico, né? Essa preocupação com saúde. Fazem estágios. Fazendo analogia com o futebol, nós somos aqueles reservas de luxo, né? Tá bom. Diego, oi. Eu recebi uma pergunta aqui. Você quer fazer alguma? Pode falar. Não, pode falar.
Foi uma pergunta voltada às preocupações com o outro, que foi uma preocupação, foi uma pergunta que a gente não teve até então. Sim. Como é que eu passo a entender e a saber o limite da preocupação com o outro? Porque, segundo aqui a pergunta da pessoa, ela se doa muito ao outro. E essa pergunta ela acontece muito nos consultórios. Eu não sei com vocês. A preocupação excessiva com o outro. Eu gosto de fazer, eu sou muito também de analogia, vocês já perceberam, né? Eu faço a analogia do avião. Quando a gente adentra um avião, as instruções que as aeromoças falam, as comissárias de bordo, né, hoje em dia, elas falam o seguinte: em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio vão cair. Caso você precise ajudar alguém, primeiro coloque sua máscara. Então, essa analogia eu uso sempre. Você só vai poder ajudar ao outro quando você estiver inteiro, completo e bem, né? Então, você precisa saber esse seu limite, esse processo de eu preciso estar bem primeiro para poder ajudar o outro. Porque se eu for tirar de mim para dar ao outro, eu posso nem chegar até ele, nesse caso lá do avião. Então, é importante que você se perceba naquele processo, se cuide, esteja bem, completo, inteiro, e aí sim, inclusive, você vai ajudar o outro muito melhor do que se você não estiver bem. Sim, né? sim. Então, eu acho que a dica que eu posso dar é exatamente essa. Eu coloquei aqui um slide, pessoal. Deixa eu explicar esse slide. Esse slide eu acho que ele é importante da câmera para poder vocês me verem. Só um minuto. Isso aqui é um gráficozinho de como a ansiedade funciona. Tá? Então, vocês estão vendo aí um gráficozinho. E aqui, é isso aqui o que acontece quando você foge daquilo que você teme. Então, como a gente diz, a ansiedade está preocupada sempre com o futuro. Quando você fica fugindo da ansiedade, ela fica subindo e descendo cada vez que o estímulo, né, ou catastrófico, né, o gatilho, ele está ali presente, você tem uma subida da ansiedade, o gatilho foi embora, ele desce. Aí apareceu de novo, você foge de novo, ele vai subir mais, aí desce. E ele fica nesse sobe e desce o tempo todo. Então, fugir é a melhor forma de manter a ansiedade. Quer manter a ansiedade? Fuja dos problemas. Quanto mais você foge dos problemas, mais você mantém a ansiedade. E Linário fez uma pergunta exatamente sobre isso. Está falando sobre as instruções Cadê? As instruções do avião, que deixa ela mais ansiosa. Ela falou que nos deixa mais ansiosos. Na verdade, tem um pouco mais a ver com ela, isso, né? Claramente tem muitas pessoas parecidas com ela. Mas é exatamente isso, porque a gente não encara a ansiedade, né? A gente não questiona se ela tem razão. E tem um livro que, se eu não me engano, foi Robert Lee que fez. O seu sentir te engana. Mais ou menos isso, né? Isso. O nosso sentir nos engana. E é justamente isso. Tem uma distorção cognitiva. E o que é isso, Gustavo? A forma de enxergar o mundo de um jeito diferente. Distorcido, né? Não real. Que é, se eu penso, é porque é verdade. Né? Eu penso, logo existe. Então, questionar esses pensamentos, ver quais são, que uma coisa que eu uso muito é análise de evidências. Quais são as evidências que eu tenho que eu estou em perigo? Às vezes é só um sentir. Como o carro, né? O carro só estava sentindo que estava em perigo, mas ele não tinha nada quebrado, não tinha nada fora do canto. Então, questione o seu sentir. Fiz uma perguntinha aqui pro pessoal, quero ver o pessoal responder. Parece que não tem nada a ver com a aula, mas tem. Quem aqui joga na Mega Sena? Responda aí. Quem joga na Mega Sena? Tu joga, Marcelo? Eu? Não, jogo não. Faz nenhuma fezinha? Não, faço não. Eu jogo. Às vezes eu jogo. Quando acumula. A gente costuma apostar em outra coisa que a Fórmula 1. É verdade. Se fosse. Tá, Até não, agora Maísa, não. Uma pessoa disse que joga. Opa, só Cláudia. Até agora disse que joga. Tá, bota aí. Quem joga na Mega Sena, Eu também não jogo, Não. não, nunca joguei. joga não. Sempre que Tá. possível. Domingo sempre que possível. Ah, hoje parece que é 120 Tá milhões. acumulado aí. Vocês viram que eu vejo, que eu dou uma olhada, né? Eu vejo também. Não. Mas nunca postei, não. Pronto, a maioria do pessoal disse que não joga na Mega Sena. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem tem medo de avião? Coloca aí sim. Quem tem medo de avião, Quem tem medo de avião? bota sim. Domingos tem medo de avião. Rosângela, muito. Olha só, pessoal, que interessante. Esse eu conheço. Se você tem medo de avião, jogue na Mega Sena.
Porque sua chance de acertar é 10 vezes maior do que morrer de acidente aéreo. E o Exato. pessoal vai ouvir isso e Estatisticamente. não vai acreditar. Estatisticamente, você tem 10 vezes mais chance de ganhar na Mega Sena do que de morrer de acidente aéreo. E o mais interessante é que as pessoas, elas morrem de medo de avião, mas não acreditam que pode ganhar na Mega Sena. Exatamente. Exato. Não é interessante isso? Demais. Então, se você for parar para ver, a última vez que um avião comercial caiu no Brasil, comercial, tá? Aqueles que a gente pega mesmo, foi em 2009, da TAM. Foi o último. Caiu em Guarulhos, não foi? Não, ele caiu. Congonha. Não, o da TAM foi no Oceano Atlântico. Não, ali foi da França, na verdade. Ah, desculpa, foi verdade, foi a França. Tá? Aquele foi o último. De lá para cá caíram aviões, mas caíram aviões geralmente privados, né? Aquele da Chapecoense, né? Que era tipo um avião privado, aquilo ali Privado, também, né? Então caíram aviões privados. Então, estatisticamente, você tem 10 vezes mais chance de ganhar na Mega Sena. Se você acha praticamente impossível ganhar na Mega Sena, você imagine morrer de acidente aéreo, tá? É muito, muito, muito improvável. O avião ele até dá uns sustos eventuais, Claro. mas morrer é muito Não vai difícil. acontecer. É Tem muito, a muito ver com as difícil. expectativas futuras, né? Porque se eu jogar e não ganhar, eu não ganhei. Mas Isso. se eu for e o avião der algum problema, eu vou morrer. Então, esse é que é o problema quase sempre, que é o pensamento tudo ou nada. Se eu entrar no avião, ou eu vou viver ou vou morrer. Não existe muito meio termo, né? Não existe, é muito mais difícil, diferente de um acidente de carro, que existe um meio termo. Eu já vi muita gente, inclusive, usando o argumento seguinte, tá? Eu usando esse argumento, né, da Mega Sena e do andar de avião, e as pessoas dizem, mas tem uma coisa também, Marcelo. Se eu for andar de avião e for o dia do piloto morrer, muito provavelmente é o meu também. Pois é. Bom, a gente assim, eu costumo dizer que quando a gente quer provar um pensamento, a gente arruma justificativa para tudo. A gente justifica tudo nessa vida. Então, assim, se eu quiser realmente provar um pensamento, tendo evidência ou não tendo, eu vou arrumar a justificativa para ele. Claro. Né? Também. E aí, na sequência, pessoal, eu vou ter um outro gráficozinho que é como se fosse caindo. Isso aqui é quando a pessoa enfrenta a ansiedade. Até sobe mais o nível de ansiedade quando você enfrenta aquele estímulo que te incomoda. Mas, de modo geral, o gráfico ele cai, ó, ele vai caindo, até ficar praticamente zerado. Eu já fui uma pessoa extremamente tímida, muito tímida. Eu não levantava a mão para falar em sala de aula. Sim. Né? E hoje eu dou palestras, né? Tô aqui com vocês e dou palestra para muita gente. Então, eu consegui superar a minha timidez. Como? Enfrentando. Então, à medida que eu fui enfrentando, né, a coisa foi evoluindo e eu contei com um psicólogo que me auxiliou nesse processo e fez muita diferença na minha vida. Então, eu acredito ao Dr. Leonardo Nogueira o meu desenvolvimento profissional, porque se não fosse ele, na verdade, né, me ajudar nesse processo, eu teria dificuldade de ter esse crescimento. E talvez até hoje fosse tímido, né? Até hoje eu fosse tímido. E eu não me considero mais uma pessoa tímida. Sim, teve uma pergunta que a gente acabou escapando, mas Pode falar. Eu acho legal de a gente estar respondendo, que Maria que perguntou, que ela disse que acha que a principal raiz das preocupações dela são a vida financeira. Sim. E aí, existe preocupação financeira também, existe, né? Claro. E é uma preocupação que a gente jamais levando em consideração como é que a gente está hoje em dia, né? Toda a questão aí da crise econômica é uma coisa que pega muito a gente, né? A gente se preocupa quase que diariamente com isso, com o preço, com o preço das coisas, se amanhã a gente vai ter o dinheiro para isso. E a gente costuma sempre falar uma coisa que pega bastante, que o dinheiro talvez seja um dos maiores reforçadores do mundo, não é mesmo? Uhum, sim. Ele, na verdade, ele se vincula a partir de um processo de associação. Então a gente associa dinheiro a tudo, né? A tudo que gera bem-estar. E a gente estabelece um valor para isso, para aquilo que vai gerar. Teoricamente, quanto mais benefício te gera, quanto mais bem-estar te gera, mais caro costuma ser o produto, mais caro costuma ser as coisas, né? Exato. Também. Bom, continuando, então os componentes da ansiedade, pensamentos catastróficos, medo de situações cotidianas, sintomas fisiológicos. Querem falar alguma coisa sobre isso? Acho que é bem o que vocês já falaram, né? Exato. Já falaram importante. Então, como as pessoas podem identificar a ansiedade? Olhando, se percebendo. Esse processo ele é universal. A partir do momento que eu me percebo, que eu me analiso, e como é que eu posso fazer isso, Gustavo?
Se você tiver numa situação que você já sabe que vai ser um gatilho para você, você vai se perceber nela. Então, você vai ver se você vai estar com taquicardia, se você vai estar com boca seca, se você vai estar com medo, né? Que aí já passa dos sintomas fisiológicos para os processos mentais, né? Cognitivos. Você vai começar a ter pensamentos que é normal que se tenha. E se eu gaguejar? E se eu esquecer o que eu for falar? E se eu errar a questão, como o Diego falou? Peraí, Né? que teve um problema aqui na internet. Sim, eu vi. Mas travou? Deixa eu ver aqui. Vocês estão pra você ouvindo a tá gente, funcionando? pessoal? Tá tudo ok aqui. Mas não tá aparecendo. Pra você tá ok, né? Tá, acho que tá tendo aula, peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Peraí. Tá, o áudio tá ok aqui, viu, Diego? Tá continuando. O pessoal tá falando que tá normal lá. Cláudia falou. Pessoal, Tá. só um minutinho. Só pra gente organizar aqui, que pra mim aqui sumiu. Vou botar aqui uma alta rede. Voltando, pessoal. A gente teve aqui uma pequena queda, mas já estamos de volta. Exatamente. A Elinalva está dizendo que a gente não deve permitir que o medo nos paralise. Realmente, a gente não deve permitir que o medo ele seja paralisante para a gente, né? Então, a gente pode até realmente ter algum medo, mas a gente vai, de qualquer forma, né, pessoal? Tem um outro dado importante. A Aline, minha esposa, ela foi aeroviária, né? Ela trabalhou como... E ela me disse, eu achei absurda essa comparação. Quando ela me disse, eu não acreditei. Sabe quando a gente vai para os aeroportos maiores, não tem aqueles ônibus que carregam os passageiros? Sim, sim. Tem mais morte por atropelamento daquele ônibus do que de acidente aéreo no Brasil. Sabia não. A pessoa morre mais atropelado por aqueles ônibus. Porque eu nunca imaginei que alguém poderia morrer atropelado por um ônibus daquele, né? Mas tem mais casos de mortes por atropelamento naquele ônibus do que acidente aéreo no Brasil. Para se ter ideia. Né? Por aí você tira como é algo remoto a pessoa morrer de acidente aéreo, em função de acidente aéreo. Né? Então é bem, bem remoto mesmo. Pessoal, para a gente encerrar, técnicas de como lidar com as preocupações. Perfeito. Você já tinha falado de preocupações produtivas e improdutivas, né? Foi. O que mais? Essa questão das preocupações produtivas e improdutivas é uma coisa muito boa a ser feita, né? Que é justamente pautar soluções para suas preocupações. A outra é ver se essa preocupação está no meu controle, né? Se eu tenho o que fazer, né? Se é um problema que eu resolvo ou eu só administro. Sim. Né? Eu tenho como resolver? Se sim, pronto. Trace seus planos para que você resolva. Não, eu tenho como administrar, ou seja, reduzir os danos desse problema. Sim, sim. Sim, eu tenho como fazer isso, isso, isso. Ótimo. Agora vamos para as questões de ansiedade. Tem uma cartilha, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, não, é uma cartilha, né, Marcelo? Uma cartilha chamada de Acalme-se. Que ela vai sintetizar tudo que nós já falamos aqui, e um pouco mais. O Acalme-se são 8 letras, né? ACAL, exatamente, 8 letras, então são 8 passos. Cada letra ela vai corresponder a um passo diferente. O primeiro, aceitação, que também é muito sensacional. Que é muito você isso. Aceitar a sua ansiedade. A coisa é até importante perguntar para vocês. Vocês aceitam sua ansiedade? Exato. Aceitação é dar consentimento e receber. Então, exatamente como o Diego falou, enfrentar a ansiedade não é você estar com raiva da sua ansiedade, não é você estar frustrado com sua ansiedade. É você dar consentimento em recebê-la. Porque já que seu cérebro interpreta que você está em perigo, se você colocar frustração em cima desse sentimento, vai vir mais ansiedade. Então está em perigo mesmo, entendeu? Aí que a ansiedade vai aumentar. Então, se eu aceitar
Até porque tudo que eu aceito eu consigo transformar, né? Tudo que eu nego, aquilo me subordina de alguma forma. Então, o primeiro passo para lidar com a ansiedade ou com qualquer coisa que seja avessa, né, que seja ruim, é aceitar. Porque a partir do momento que eu aceito, eu consigo mudar, aceitar, transformar, modificar, ajustar, o que quer que seja. Lourdinha tá abrindo, tá levantando a mão aqui. Quer falar alguma coisa, Lourdinha? Você pode abrir o microfone. Tem um microfonezinho aí, só clicar, que ele é para você. Bom, ela não falou até agora. Qualquer coisa, chama, abre o microfone. Só dar bom dia, Pronto. só dar bom dia mesmo. E dia. que estou gostando muito, porque realmente eu sou uma pessoa muito ansiosa. Sim. Marcelo me conhece. Sim. Pois é. E ansiedade, pessoal, é sempre importante a gente entender que a gente pode trabalhar. A gente está dando aqui algumas estratégias, obviamente, o nosso tempo é curto para poder a gente conseguir resolver a ansiedade de todo mundo, mas a gente está dando aqui algumas estratégias que já vão conseguir amenizar, já vão conseguir ajudar vocês. Né? Uma outra que foi colocada aqui foi melhor, pior e mais provável. Por quê? Porque o ansioso ele sempre pensa no pior. Ele dificilmente ele pensa em condições, nas condições melhores ou mais prováveis. E aí, diante de uma dúvida, diante de alguma coisa ruim, né, que você está supondo que vai acontecer, existe a pergunta que é, qual o melhor que pode acontecer? Aí a pessoa pensa no melhor, qual o pior? A pessoa pensa também, e qual o mais provável? Aí a gente pensa nessa lógica também, porque quase sempre o mais provável não é o pior. Quase sempre o mais provável não é o pior. Entendeu, Lourdinha? Que é aquela técnica de mudança de ponto de vista, né? Isso. Por mais que eu veja isso aqui e acredite nisso, mas pode ser isso aqui, pode ser isso aqui, pode ser isso aqui. Porque geralmente a gente tem uma tendência a ver a pior das situações, né? Uhum. A gente querer ver que é a pior das situações. Poxa, Marcelo olhou para mim com uma cara tão estranha, deve estar com raiva de mim. Uhum. Acordou mal, dormiu mal, deve estar ansioso, deve estar com fome, deve ter brigado com a mulher, enfim, N problemas que podem ser e ter ocasionado nesse problema. Fábia está comentando aqui, e a ansiedade referente sobre a carga de atividades dentro da família. Sobre o quê? A carga de atividades dentro da família. Você é a principal pessoa da família, aquela que resolve tudo, Sim. Né? E tem que dar conta da vida de outras pessoas. Entendeu? Sim. E geralmente esse peso, esse piano tá em cima das costas das mulheres, né? Quase sempre. Então isso é uma questão claramente de psicoterapia, né? Para que a gente possa trabalhar juntamente com esses processos e poder entender que você faz parte da família, mas existem outros membros. Vocês são uma equipe, na verdade, né? Vocês são um time. Então que você saiba distribuir essas atividades. Conversar, levantar pautas dentro de casa sobre o que é que o outro, né? Cada um dos integrantes vê que pode melhorar e cada um conversar entre si. A comunicação cria pontes. Sim. O silêncio, muros. Uhum. Conversem. A gente está falando muito aqui de lidar com nossas preocupações, mas existe a preocupação com o outro também. E, às vezes, lidar com a preocupação do outro também é super importante. Uma frase que eu costumo escutar bastante e que eu acho super interessante é: eu consigo resolver perfeitamente as preocupações, as ansiedades dos outros, mas quando chega a minha hora, ninguém está disponível para mim, ou eu não consigo resolver minhas próprias ansiedades. E aí? Como é que a gente faz? Aí, no caso, é importante também a gente entender que, é claro, a gente pode manejar a ansiedade e as preocupações dos outros, mas, primordialmente, até mesmo o Gustavo trouxe isso, a gente tem que estar bem resolvido com nossas ansiedades também. E também não fazer com que essa resolutividade dos problemas, das preocupações dos outros, gerem preocupação para a gente. Sim. Porque aí fica um ciclo vicioso e muito provavelmente infinito. Sim. Exato. Então, se você é uma pessoa ansiosa, já pega aí seu caderninho, sua caneta, você anotar tudo que eu vou lhe dizer, que eu vou dar agora o segredo que ninguém conta. Você vai dar outro segredo assim, de mão Vou dar o beijada? segredo assim, eu sou um cara assim, cara. Não tem papel. Coisa boa tem que ser compartilhada. Exato. Então vamos lá. Então, como eu estava falando sobre o acalme-se, primeiro passo, tô ansioso, o que eu faço? Aceite sua ansiedade. Deixe de lado sua raiva, seu medo, sua frustração e trate com a aceitação os sintomas ansiosos. A ansiedade,
ela tem um poder muito chato de nos fazer ter um olhar muito maior interno, né? Aquela pessoa que está sempre em vigília, você tá sempre atento. Então, ela vai ver se seu batimento cardíaco está bem direitinho, vai ficar medindo a pressão de instante a instante, vai ver que a respiração está meio obstruída, né? Pode ter esse sentimento. Então, uma técnica muito boa, além da aceitação, é você usar os seus sentidos, que é contemplar, né? Que é a outra parte do acalme-se, o segundo passo. Contemple as coisas em sua volta. Veja o que você consegue enxergar, as coisas que você consegue ouvir, as coisas que você consegue sentir. Porque isso vai te tirar desse olhar interno e vai fazer você se atentar ao que acontece fora de você. E essa chave, ela é muito importante de ser virada. A partir do momento que eu consigo ver o que acontece fora de dentro de mim, né, aqui no ambiente externo, esse olhar vai ser mudado e minha ansiedade, consequentemente, vai dar uma... Estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Pronto, voltou. Tá? Às vezes, infelizmente, a gente fica à mercê das empresas de internet e aí essas coisas Que acontecem. já é outra preocupação, né? Eu já estou aqui com o coração acelerado, preocupado se a gente vai conseguir terminar. Agora sim. Pessoal, realmente, para poder encerrarmos, e quando é que a pessoa tem que procurar terapia? Vou deixar isso aqui com o Marcelo agora. Vamos lá. Eu recomendo a psicoterapia para todo mundo, não só em relação à preocupação, mas a qualquer outro controle, principalmente emocional, ou alguma coisa que queira comentar com nós profissionais de psicologia. Nós vamos sempre te receber de braços abertos. Mas já que a gente está falando hoje especificamente de como lidar com as preocupações, de como lidar com a ansiedade, um movimento que eu vejo bem bacana hoje em dia, Diego, eu acho que você deve estar percebendo também, é que as pessoas elas já estão vindo para a psicoterapia antes mesmo de aparecer uma preocupação mais elevada, uma ansiedade mais elevada. De forma até preventiva, né? Exato. As Também. pessoas dizem, estou aqui justamente para me conhecer, para eu aprender, para eu lidar melhor com minhas preocupações. Então, a pessoa já vai precavendo. Então, assim, se você quiser já prever alguma coisa, ou já querer se autoconhecer, eu acho super importante. Especificamente com ansiedade, eu acho que quando você começa a sentir esses sintomas, tanto esses sintomas fisiológicos, dores no peito, dificuldade de respiração, palpitação, e sintomas também cognitivos, dificuldade de concentração, dificuldade para dormir, e você já procurou algum profissional e não tenha nenhuma condição de saúde específica, eu acho que é uma grande oportunidade de você procurar a psicoterapia. Sim. Eu acho que é esse momento em que você deve procurar um profissional de saúde, e a gente recebe vocês de braços abertos e vamos trabalhar incessantemente para ajudar você a lidar melhor com sua ansiedade, com sua preocupação, com suas emoções, com qualquer coisa que seja. O pessoal tá relatando que em função do travamento houve uma interrupção, né, do acalme-se. Sim, tá. Ficou faltando, acho que... Oi? Não, pode falar. Eu estava falando já na terceira etapa, que era
agir devagar, né? Você não vai interromper as coisas para fugir da sua ansiedade. Você vai apenas diminuir o ritmo e a velocidade com que você faz as coisas. Então, aceitar, contemplar as coisas, agir dentro do seu ritmo. Esse próximo passo que eu acho mais fantástico, que é o liberar o ar dos pulmões. Exato. Nós, dentro do nosso cérebro, nós temos o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele tem dois interruptores lá, o simpático e o parasimpático. O simpático não tem absolutamente nada de simpático dele. Ele é responsável por todas as emoções de estresse, medo, ansiedade, de vigília, de muita atenção, né? E, Gustavo, por que danado que eu vou ter essas emoções dentro de mim? Um interruptor só para isso? Porque, como eu tenho falado, se você estiver na beira de um abismo, é importante que você esteja com medo, com ansiedade, porque é um passo muito decisivo de sua vida, literalmente, né? E o outro botão, que é o parasimpático, é justamente o contrário. São as emoções voltadas à calmaria, bem-estar, tranquilidade, paz. Então, para recapitular, a mente interpreta um ambiente externo como algo perigoso, libera uma carga de adrenalina, né? Meu coração acelera, minha pupila dilata para que entre mais luz, eu enxergo as coisas bem melhor, eu escuto melhor, né? Se manda oxigênio e sangue para os meus músculos, por isso aquela sensação de tensão muscular. Então, a mente manda, o corpo obedece, mas há também um caminho contrário, Diego. Que muitas poucas pessoas sabem disso. Que o corpo também manda e a mente também obedece. Então, a partir do momento em que eu começo a controlar o meu corpo, que eu digo, a minha respiração, a mente entende, poxa, eu não estou em perigo não, está tudo bem. Então, a técnica consiste em 4, 3, 6. 4 segundos de inspiração pelo nariz, expirando longa e suavemente, mandando todo esse ar para o bucho, né, que é onde fica o diafragma. Então, você vai sentir expandi-lo ao inspirar. Você vai prender esse ar durante 3 segundos em seguida. E logo depois você vai soltar longa e suavemente pela boca. Isso aí você vai repetir 2, 3, 5, 10 vezes, com a quantidade de vezes que você achar necessário. Eu faço isso quando eu estou em um dia mais ansioso. Eu faço isso quando eu estou com insônia, que me ajuda muito. Eu faço isso para pensar melhor. Quando eu vejo que eu estou muito preocupado com alguma coisa, peraí, parou, eu paro, respiro e tomo as minhas decisões. Então, isso ajuda muito para desativar lá o botão do simpático e ativar o do parasimpático, que é o da calma. E só com calma que eu consigo pensar bem. E o acalmo ser literalmente um estilo de vida, né? Um estilo de vida, porque não é só sobre ansiedade, é sobre qualquer adversidade que você venha a ter. Exatamente. Né? Então, o próximo passo de liberar o ar dos pulmões, o S é sorrir. Sorrir, você conseguiu com seus próprios méritos, né? Com seu próprio esforço, conseguiu se controlar. E o E, que é o último, é esperar o futuro com aceitação. Isso. Foi justamente o que a gente tinha falado lá no início. Em vez de você se querer ver livre da ansiedade, se surpreende como você lida com ela, né? Então, em vez de eu querer nunca mais ter ansiedade, como foi o caso do paciente de Marcelo, se veja apto a resolvê-la, né? Se veja apto a trazer para você o seu processo de calma, de autorregulação. Porque eu esperando a ocorrência dela no futuro, eu sabendo lidar com ela, eu vou estar em boas mãos para lidar com ela novamente. Sim. Então, essa é a grande chave para lidar com a ansiedade. Pessoal, completando aqui, se você percebe que você não consegue lidar com ansiedade, você escutou tudo isso, né? E você percebe que você tem uma dificuldade específica de estar lidando com a ansiedade ela parece que toma conta de você. Se você percebe que você sofre com as suas preocupações, certo? E se você percebe que você tem principalmente sintomas fisiológicos ligados a tudo isso, procure terapia. Terapia resolveu a minha vida. A minha vida eu devo ao processo terapêutico. Me tornei psicólogo por conta disso. E digo o mesmo, pessoal. Às vezes o pessoal acha terapia caro. Aí eu costumo dizer o seguinte: caro é depressão, caro é perder emprego, caro é se separar, caro é você não conseguir lidar nas suas relações familiares. Não ter qualidade de vida. Não ter qualidade de vida. Isso é que é caro. Caríssimo. Tá? E eu
na condição de professor, só tenho a dizer que essas duas figuras aqui são psicólogos da mais alta competência, da minha inteira confiança. A Marcela eu conheço há muito mais tempo, Gustavo eu conheço há mais ou menos uns 2 anos, eu conheço o Gustavo. Desde da faculdade, né? A gente conhece desde a faculdade. Eu demorei um pouco mais para conhecer o Gustavo. E cada vez que eu vejo eles falando, cada vez que eu vejo o domínio que eles têm, cada vez que eu vejo a capacitação desses dois, eu fico absolutamente empolgado, né, com o que eles conseguem fazer, com como eles conseguem ajudar as pessoas. Então, pessoal, é extremamente importante fazer terapia. E se vocês quiserem fazer terapia, recomendo essas duas pessoas aqui, né, esses dois psicólogos altamente gabaritados para poder estar ajudando vocês. Será uma honra atender todos vocês. Tá? Uma frasezinha para a gente refletir: não sobrecarregue os seus dias com preocupações desnecessárias, a fim de que não perca a oportunidade de viver com alegria. Tá? Marcelo, quer falar do plantão psicológico? Falo sim. Para quem estiver interessado em... Claro que foi muito importante esse momento, foi muito legal estar compartilhando. Foi uma delícia, né? Exato, foi uma troca muito bacana aqui que a gente teve hoje. Mas se você se identificou e quer aprender a lidar com suas preocupações, pode ficar despreocupado. A neopsicologia vai te ajudar justamente nisso. Nós ainda estamos na neopsicologia realizando os plantões psicológicos, né? Onde a gente tem um atendimento, pode ser comigo, pode ser com o Gustavo, pode ser com os outros profissionais que são tão qualificados quanto a gente. E nós temos ainda disponibilidade para o plantão psicológico. Então, também temos disponibilidade para psicoterapia mesmo, se você já quiser iniciar, gostou hoje do que ouviu, tudo mais, já podemos sim iniciar um processo de psicoterapia. E também temos a opção do plantão psicológico, caso você queira conhecer melhor a gente. E vale salientar que o plantão psicológico é sem compromisso. A pessoa, se quiser, ela pode ir uma vez, não precisa voltar, se não quiser, né? É realmente para poder ela conhecer. Às vezes a gente não entende, não sabe como é que funciona a terapia. Então, para poder ter uma noção de como é que a coisa funciona, a neopsicologia ela oferece justamente o plantão psicológico. É isso? Exato. Tem custo, Marcelo? Tem. O plantão psicológico ele tem um custo que é baixíssimo, na verdade, né? Não, é muito caro, cara. É R$20. É um valor absolutamente simbólico, pessoal. Absolutamente simbólico. Então, o plantão psicológico ele tem um valor simbólico para quem quer realmente conhecer, justamente para poder oferecer essa oportunidade, as pessoas poderem conhecer, né, entender como é que a terapia pode ajudar e, de repente, tomar a decisão se continua ou não continua no processo terapêutico. Que lá na neopsicologia a gente tem uma gama muito interessante de profissionais. Então, tem eu, tem Gustavo, tem Ives também, tem Luana, tem Carol. Então, são pessoas que têm suas especialidades, né? Eu trabalho com desenvolvimento de habilidades, tanto profissionais quanto sociais, como eu falei. Trabalho com muitos profissionais de saúde, pessoas que estão querendo prestar concurso público. Gustavo trabalha com, principalmente, o que a gente está falando hoje. Preocupações, Tem sido o como... meu nicho específico, né? Como lidar com as preocupações, Exato. ansiedades. Carol, na vibe dela, com as parentalidade, gestantes, parentalidade com as gestantes. Luana também, ela trabalha bastante com esse público, né, mais ansioso. Ives trabalha bastante mais ligado aos transtornos de personalidade. Então, você vai encontrar o seu perfil lá. São especialistas, né, na verdade. Exato. Cada um ele tem ali seu nicho, que ele trabalha mais fortemente, que ele tem um domínio maior e ele se vincula a esses profissionais. Vocês dois, por exemplo, trabalham com ansiedade, tem outros perfis, outros profissionais trabalham com outras demandas. Exatamente. No caso. Então, para todo mundo que se sentir à vontade, que gostou, muitas mensagens aqui, Diego, sobre agradecendo, sobre... Isso, vendo. Cadê? Helena, Linaura... Passaria o dia todo aqui Fábia, ouvindo vocês. Thiago. Obrigado. Né? Gumercinda, né? Pessoal, olha só, de verdade, não é exagero da minha parte, realmente a minha vida foi resolvida. Eu me tornei psicólogo porque minha vida foi resolvida pelo processo terapêutico, tá? Minha vida profissional, minha vida social, como eu disse, eu era uma pessoa muito tímida. Eu conheci a Aline enquanto eu estava em terapia com esse profissional. Né? Eu conheci a minha esposa quando eu tinha 17 anos, eu era muito tímido, não tinha coragem de me aproximar de garotas, e justamente por conta do processo terapêutico eu decidi, vou me aproximar. E aí comecei a me aproximar de Aline, deu certo, casei com a Aline, certo?
Quem tiver interessado, tem um rio aqui, pessoal, na digitação, né? Os canais de comunicação da gente, tem o nosso site, www.neopsicologia, tá sem o aí, .com.br, contato@neopsicologia.com.br e o nosso telefone de contato, tá bom? Então, guardem esses dois nomes, Gustavo Moraes. Esse nome Moraes já é bem conhecido aqui em Natal. Tem uma história, né? Tem um histórico aqui, esse sobrenome Moraes na área de saúde mental, né? E Marcelo Freire, guarde esses dois nomes, pessoal, porque vocês vão ouvir falar muito nessa turma e vão ver eles ajudarem muita gente. E, inclusive, Diego, quem quiser nos acompanhar, né, nas redes sociais, o meu Instagram é @psi Gustavo Moraes, com I. E o de Marcelo é? Marcelo Freire, psicólogo. A gente mantém rotina, né, de postagem, a gente faz muito vídeo, conversa com vocês lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, não tem impedimento, não. Pode perguntar à vontade, pode tirar dúvida, pode perguntar alguma coisa. Se achar interessante, a gente responde. A gente sempre vai estar com o peito aberto para vocês. E volta e meia, a gente tá lá abrindo caixinha de perguntas para vocês perguntarem, a gente responde. Tem também um Instagram lá da clínica, que é Clínica Neopsicologia, que lá volta e meia também tem produz conteúdo, vídeos, enfim, postagens diárias. Vocês vão gostar bastante. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Agradeço demais. Essas palestras, elas vão continuar. Antes de encerrar, o que é que você acha de mais tarde a gente enviar o Acalme-se para eles? Eu acho uma excelente ideia. Lá para o grupo do WhatsApp. Eu envio agora, sempre tendo Né? A gente envia já para vocês o Acalme-se, pessoal. Essas palestras, elas vão continuar acontecendo pelo menos uma vez por mês. Então, pelo menos uma vez por mês a gente vai ter palestra. Então, continuem no grupo. Conto com todos vocês, hein? Porque a gente vai estar continuando mandando para vocês. Elas sempre serão gratuitas. Exato. Volta e meia também Gustavo de novo aqui. Isso, elas sempre serão gratuitas, certo? E olha a quantidade de informação bacana que a gente trouxe. Olha a quantidade de pessoas ansiosas que às vezes estão ali ao redor de vocês, que vocês nem se davam conta. E agora vocês já sabem como identificar ansiedade e como lidar com pessoas preocupadas, certo? Então, é muito, muito importante tudo isso, tá bom? A gente realmente conhecer tudo isso e poder saber para quem a gente deve fazer indicação em caso de necessidade, tá bom? Exato. Muito, muito bom dia. Obrigado pela presença de todos. Ficou gravado. A gente vai mandar para vocês novamente lá no grupo. Vocês vão poder assistir mais uma vez. E qualquer coisa, pode entrar em contato comigo ou com os meninos, que a gente pode bater um papo. Tá ok? Até mais, pessoal. Bom final de semana para todos. E até mais. Sabadão. Tchau, tchau. 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 Bom dia para todos. Bom dia. Até mais. Até mais, pessoal.